você ter cuidados com as questões ambientais e sociais e de governança e de ética dentro dos projetos e dentro das empresas, não tem volta. O Brasil se destaca como um dos maiores países com potencial para a geração de energia limpa do mundo, mas mesmo assim, os desafios são grandes no setor. O convidado de hoje no Veroncast vai falar sobre isso. Ele é gerente de sustentabilidade empresarial em uma das maiores concessionárias de energia do nosso país, a CEMIG. O papo vai ser muito bom. Meu nome é Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. De novo, aqui em BH, estou com o meu co-host, Gustavo Roberti. Mais um episódio, hein? Tamo junto. Semana passada em São Paulo, essa semana em BH. E aí? Lembrando, quinta temporada a gente fala de inovação, tecnologia, impacto social. E aí, Bruno, o que a gente tem hoje para debater com a gente? Fantástico. Antes de passar um pouquinho o nosso convidado, a gente está também com o Davi. Bem-vindo, Davi. Bom ter de novo, meu amigo. Excelente papo hoje, sem dúvida nenhuma, né? Assunto super relevante para nosso setor, né? Sem essa temática de sustentabilidade, né? Que você vai muito bem apresentar aqui, Bruno. Né? Nossos projetos de engenharia, né? De capital e de infraestrutura, né? Não tem mais espaço, né? Precisam ser revisitados sobre essa ótica e não somente para o ciclo de vida da execução, como também para o ciclo de vida, né, do ativo, do negócio que é gerado a partir desses projetos. Vai ser um assunto super relevante aqui para a nossa plateia aqui. Show de bola. Lembrando, plateia, então a temática do Veroncast é exatamente de compartilhar conteúdo de qualidade, democratizar o acesso, trazendo conteúdo de tecnologia, inovação e, por que não, sustentabilidade. E para isso temos um especialista conosco, a Dielton. Muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco, né, participar e aceitar o nosso convite. Bom. Prazer, obrigado. Vai ser muito legal te bater um papo, falar um pouquinho de sustentabilidade, como que isso impacta o mundo, como que isso impacta as empresas, né? Então, estamos à disposição para bater um papo aqui. E aí, pessoal, a Dielton tem muita experiência. A Dielton hoje, né, está, né, com a temática de sustentabilidade na CEMIG, né? Hoje ele lidera essa frente dentro da CEMIG, que é uma empresa, né, que tem esse enfoque de, né, economia renovável, né, de sustentabilidade, né, na veia. Fala um pouquinho sobre você, né? Você nasceu em Viçosa, né? É graduado, né, na Universidade Federal de Viçosa em Engenharia Ambiental, mestre em Engenharia Civil pela mesma universidade. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Acho que antes da gente começar, a gente sempre traz para a mesa, né, um pouquinho de quem é você, das pessoas que não te conhecem, né? Até falar um pouco da influência, né? Você tem 17 anos, né, de CEMIG, né? Então, acho que é uma baita carreira, né, dentro da CEMIG. A gente tem, né, a nossa audiência, né? Tem também pessoas que estão ali progredindo, então acho que deixa um pouquinho pra gente quem é você e um pouquinho da sua jornada, Dielton. Tá, joia. Então, você comentou aí, né? Eu sou a Dielton, eu vim de Viçosa, fiz engenharia ambiental lá e entrei na CEMIG, né? A CEMIG é uma estatal, acho que é até bom te apresentar um pouquinho a CEMIG aqui, exato, né? É. A CEMIG é uma empresa de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia e geração distribuída, né? E ela tem como base Minas Gerais, né? E ela hoje atende no mercado de distribuição 774 municípios em Minas Gerais, ou praticamente todo o estado, né? Então, e a CEMIG tem uma jornada muito grande em sustentabilidade, né? Eu entrei lá em 2006 e a CEMIG já atuava nisso. Só para vocês terem uma ideia, né? E como que essa questão da jornada faz parte da história da companhia, lá em 1976, né, onde a gente nem tinha licenciamento ambiental, a gente não tinha política ambiental, não tinha nada, a CEMIG criou, na época, uma usina e criou uma estação de piscicultura de forma voluntária. Fantástico. Lá em 76. Então, Bacana. Isso é algo que é recorrente na história da companhia. Está no DNA. Né? A política ambiental de 1990, enfim. Esse histórico e a gente sempre trabalhou nessa linha.
claro, sempre buscando a melhoria, né? Esse é um tema muito dinâmico, né? A graça de estar como você está, né? Às vezes você pode me perguntar 17 anos da mesma área, na mesma empresa, porque esse tema é extremamente dinâmico, né? Eu brinco sempre que sustentabilidade e ESG é uma agenda, é uma corrida sem linha de chegada. Quando você acha que está chegando, você tem mais 2, 3 passos para dar, você acha que está chegando, então você acaba avançando muito, né? E é isso que aconteceu na minha carreira, né? Eu comecei como engenheiro de meio ambiente na CEMIG, desde 2016 liderando essa agenda de sustentabilidade, e aí lá dentro a gente já acaba abarcando mudança do clima, responsabilidade social, uma parte de relacionamento com a comunidade. E o tema tem cada vez mais crescido de importância, né? Cada vez mais as pessoas, sejam os investidores ou os consumidores, vamos dizer assim, os dois lados, né? Percebem que uma empresa não pode gerar só resultado financeiro. Que a perenidade de uma empresa depende também dessa questão do relacionamento dela com a comunidade, do cuidado dela com o meio ambiente, do cuidado dela com o cliente, né? Então, vamos dizer assim, esse equilíbrio, né, cada vez mais está presente e cada vez é mais demandado pela sociedade, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta que tem guiado a nossa atuação na CEMIG e meu trabalho dentro da empresa, né? Bom, legal. Legal. Mas como começou a sua vida no SG, na sustentabilidade, seu interesse por engenharia ambiental? Como é que se deu isso? Eu nasci em Viçosa, né? Viçosa tem umas principais universidades do Minha mãe é de Ubá, Opa. pertinho. Eu digo que eu sou carioca fajuto. Você é Filho mineiro, de mineiro de Ubá, casado com divinopolitana. Então, praticamente morando em Belo Horizonte. Mineiro. Já falou, ai. Exatamente. Mas assim, por ter nascido numa cidade universitária, acaba que esse clima de universidade é muito forte, né? Então, é natural ir nas áreas agrárias, enfim, agrárias, etc. Meu irmão é engenheiro florestal, né? E aí eu falei, pô, esse negócio eu achava legal. Meu irmão tava cursando engenharia florestal, eu achava muito legal essa questão de meio ambiente, enfim. E aí a universidade abriu o curso de engenharia ambiental. Eu sou da primeira turma de engenharia ambiental. Que legal, assim. Então foi um pouco da influência do meu irmão para engenharia florestal, ambiental abarca mais coisas, enfim, entrei nessa área. E aí pintou, estava fazendo mestrado em Viçosa, pintou um concurso da CEMIG, fiz e passei. E entrei na CEMIG na área de meio ambiente corporativo, que cuidava um pouco da agenda de sustentabilidade. Eu ficava mais com o meio ambiente, mas cuidava já um pouquinho de sustentabilidade. Fui migrando para a mudança do clima, trabalhando bastante com mudança do clima. E a área foi acabando, né, se fortalecendo. O tema foi fortalecendo na sociedade, conforme eu falei, né? E a área foi fortalecendo e acabei migrando para a sustentabilidade, vamos dizer assim, quando eu comecei a liderar a área, né, de olhar os 3 pilares, né, e a questão da governança, né, a gente falou muito do meio ambiente, falou um pouquinho já de social, mas a questão da governança em empresas de capital aberto é algo muito importante, né, e em estatais isso é mais relevante ainda, né, então questões de compliance, questões de ética, então isso tudo acabam, vamos dizer, é uma interface do dia a dia de uma área de sustentabilidade numa empresa de capital aberto e uma empresa grande, né. Você falou, você trouxe né, o ESG está numa pauta, uma agenda corporativa está no DNA. Se a gente pudesse fazer um paralelo, né, de quando você começou lá como engenheiro ambiental, do que tinha de pautas de ESG, você até trouxe, né, um temático em 1970, né, o que mudou, assim? O que mudou, assim, do que a gente tinha em relação à sustentabilidade? Quando você entrou ainda engenheiro ambiental para os dias de hoje, você entende que essa pauta ela ficou mais intensiva, tem um enfoque mais econômico? O que você poderia fazer um paralelo para a gente dessa pauta de ESG numa grande empresa igual a CEMIG, que tem isso como um tema relevante, né? Eu acho que se a gente olhar para o setor, e aí olhando de um aspecto mais amplo até, né? Ou seja, a questão de ambiental, social e de governança, ou antiga sustentabilidade, era algo mais adjacente, né? Era quase uma questão de posicionamento, né? Era quase uma questão de, vamos dizer assim, ok, temos que fazer ou fazemos algo, mesmo estando no DNA, e como estava na CEMIG, vamos dizer assim, não estava no centro da agenda. No centro. Quase o preço que tem que pagar, né? Exato, assim, é quase uma, né? Ou seja, tem que cuidar do meio ambiente, isso faz parte da responsabilidade, tem que fazer algumas ações de responsabilidade social, enfim, né? A empresa tem que ser bem gerida, mas era algo um pouco mais, acho que adjacente talvez seja a palavra. E isso está cada vez mais migrando e entrando no core do negócio, assim, eu acho que esse é o grande questão. Então, qualquer discussão que tenha, qualquer área que se vá hoje, a agenda da sustentabilidade e do ESG está no centro.
né? E por que isso, né? O que a gente tem percebido de mudança, né? Eu acho que eu sempre coloco que você tem dois tipos de empresas que atuam com a questão de sustentabilidade e ESG. Uma por convicção, que é um pouco isso dessa lógica da CEMIG, sabe? Que eu preciso gerar um impacto positivo, eu preciso... E aí é muito do setor de utilities, setor de serviços, tem muito isso, tá? Convicção. Mas você tem a outra questão, que é a sociedade, mas principalmente o mercado financeiro como um motor, né? Como um agente forte... Exigindo isso. Exigindo. Né? Ou seja, para você estar nos índices, a CEMIG está no Dow Jones, está no MSCI bem ranqueado, faz parte do WISE da B3, enfim. Você tem uma série de quesitos, uma série de critérios que você tem que atender. E isso acaba impulsionando as empresas para irem avançando e puxando, né? Vai subindo a barra cada vez mais. Então, a gente tem percebido isso de uma forma muito clara. Ou seja, hoje... Talvez a cada 20 dias eu converse com um investidor, né? Procura a área de relações com investidores, ele não quer saber o resultado financeiro. Isso ele olha no balanço, mas ele quer saber como que está a agenda climática da empresa, como que a questão de direitos humanos, como está a questão de fornecedores. Então isso está muito claro. Por quê, né? Porque cada vez mais os investidores têm percebido que temas fora do balanço, e aí estou falando de uma forma geral, afeta o balanço das empresas. Né? Ou seja, se a gente viu agora a questão do Rio Grande do Sul, né? Nos últimos meses, a questão dessas chuvas. Se pegar as empresas gaúchas, talvez no balanço estava ok, mas foram muito afetadas. Como está a sua capacidade de recuperação dessas empresas gaúchas? Questão de direitos humanos, questão climática, resiliência das redes. Então, isso tudo tem afetado de uma forma cada vez mais presente o balanço das empresas e por isso os investidores estão cada vez mais atentos a isso e cada vez estão aumentando mais o escrutínio em relação a essa temática, né? Então, cada vez mais a CEMIG ela capta dinheiro no mercado com frequência e tem muitas interações com o banco. Percebe Os créditos são melhores, né? São melhores. Captações melhores, né? São captações melhores, mas o nível de exigência é muito maior. Então, ou seja, a quantidade de quesitos que pedem em relação... Começa a filtrar já quem são aqueles players, né? Exatamente. E o que a gente tem percebido, né? Ou seja, vamos dizer assim, a primeira régua é o que vocês, empresas grandes, estão fazendo. Qual que é o segundo passo que a gente está percebendo e a CEMIG está começando a se movimentar e o mercado está se movimentando? Ok, eu tenho boas práticas. Como está a minha cadeia de fornecedores? Descendo. Como que você lida com as pequenas e médias empresas do seu ecossistema? Então, essa é uma tendência que a gente tem percebido de uma forma muito clara, ou seja, como que as grandes empresas podem influenciar... gera uma reação em cadeia, né? Reação em cadeia. Melhoria dos padrões vamos dizer assim, de comportamento, né, das suas cadeias. Porque isso não está visível, né? Isso é a perpetuidade do negócio, né? Exatamente. Ou seja, se a gente tem um acidente, tem um problema, não é a empresa XYZ. O risco não mapeado, talvez, né? Que você falou. Então, não mapeado ou como controlar isso, né? Ou seja, a gente hoje está em 774 municípios, com talvez 20 mil pessoas trabalhando em nosso nome, né? E é em nome da empresa, né? Então, ou seja, como lidar com essas empresas? Às vezes até um terceiro que está em nome da empresa, mas que tem ali, é a imagem da CEMIG. É a imagem da CEMIG, é a imagem das grandes empresas, né? Então, esse é um desafio, né? Uma pergunta nesse contexto que você trouxe até agora, associado ao mercado financeiro, etc., a questão da economia sustentável, né? O quanto que uma empresa proativa na temática, né, como a CEMIG, se diferencia em relação às empresas reativas, né, aquelas que são forçadas a evoluir na temática em virtude das exigências externas, vamos chamar assim. Qual que você acha que é o grande diferencial? Eu acho que você tem dois eixos, né? Um é o eixo de liquidez, né, das suas ações, estou falando em empresa de capital aberto, né? Então, ou seja, empresas sustentáveis estão mais ranqueadas, estão mais elegíveis à captação, então você tem uma maior liquidez e isso é interessante para a companhia. E o outro lado, óbvio, é o custo de capital, né? Ou seja, muito provavelmente, a metrificação disso é algo complexo, óbvio, mas você tem um custo de capital mais baixo do que uma empresa com outros padrões. Por quê? Porque, teoricamente, a gente tem um menor risco, né? Ou seja, sempre a questão o olhar dessa temática risco, né? É risco, né? E, eventualmente, de prospecção, de aproveitamento de oportunidades, né? Então, acho que vai muito por aí. Que é a junção do ESG, né? Não é só olhar para o meio ambiente, olhar para o social, olhar para a governança. Então, são uma série de requisitos que ele traz
talvez a palavra seja confiança, né? Confiabilidade da organização, né? Exato, e é isso, né? Ou seja, como que vamos dizer assim, a lente externa, né? também. Olhando, e reputação, olhando para a gente, né? Como que elas conseguem perceber que a empresa tem boas ou, né, ou práticas não tão boas. E aí quando você pensa em ESG, né? Eu brinco sempre quando falando de qual que é a sua performance em ESG, eu brinco, é igual na escola, né? Ninguém é 10 em tudo. Né? Você era bom de matemática, você era bom de português. Então você tem coisas que você é muito bom, você tira 10. Tem coisas que você tem que tirar, não pode ficar com a nota vermelha, senão nossa mãe puxa a orelha, nosso pai puxa a orelha. Tem que tirar 60, 70 e buscando evolução. E no aspecto do ESG é isso. Ou seja, às vezes me perguntam quem que é a melhor empresa. Nessa temática é essa, né? Aquela outra aí. Então, isso acho que é importante também a gente ter essa consciência que você não é bom em tudo e não será bom em tudo. Né? E você vai se guiando para melhorando suas práticas. Né? E dentro das fortalezas da CEMIG, né, entendendo ela como uma empresa proativa, né, nessa temática, que aprendizados você poderia compartilhar com o nosso público em relação assim, esse é um caminho sustentável para a gente levar essa temática a sério? Eu acho que a primeira coisa é tirar foto, né? Ou seja, é fazer um diagnóstico nessa história. Ou seja, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de médio, né? Ou seja, em ranquear em 4, 5 níveis, né? O que eu estou na liderança e eu posso explorar isso para construção reputacional, para me diferenciar no mercado. E aí a CEMIG, acho que tem muito isso claro, a questão ambiental dela é muito forte, ela é 100% renovável, ela, né, tem um programa de biodiversidade muito forte, e a questão ambiental é muito presente para a gente, né? E aí, ou seja, você tem a questão do desenvolvimento social, né? Como que a gente contribui com a comunidade, a gente pode até explorar isso um pouquinho depois. Vamos dizer assim, isso é bom. O que eu preciso melhorar, né? E aí você tem uma série de quesitos, eu preciso, né, fortalecer cada vez mais minha gestão com nossos fornecedores, a gente precisa, né, trabalhar cada vez mais a questão de governança. Então, tem uma série de quesitos que a gente segue. E qual que é o ponto, né? Como medir isso, né? Você tem uma série de, aí depende, né? Empresas capitais abertas ou mesmo médias empresas, você pode pegar questionários, por exemplo. O B3 tem questionários lá que são públicos, né? E aí você começa a se medir, o Ethos também tem padrões, enfim. Eu acho que é interessante você se medir em relação a padrões consolidados, para que, de fato, você identifique seus gaps e trabalhe seus gaps. E isso é o que acontece muito com a gente. A gente tem um esforço disso, de trabalhar os gaps ao longo do tempo, né? Que não é metrificado, não é gerenciado, né? Exatamente. Perfeito. Você falou aí que a CEMIG é 100% renovável, né? Eu vi uma entrevista sua outro dia que você também traz esse conceito. Traz pra gente o que seria e qual o desafio disso. Você falou mais de 700 municípios, né? Que a CEMIG está inserido. Como trabalhar isso para que a companhia seja realmente 100% renovável? Esse é um desafio, vamos dizer assim, a CEMIG, se a gente olhar um pouquinho para a história da CEMIG, né, a CEMIG, ela cresceu muito em geração de energia na década de 60, 70, né, com a construção de grandes usinas aqui em Minas, né, então, assim, é algo que mais uma vez, está dentro do DNA, o histórico, né, e aí depois, na década de 2010, 2012, a gente comprou 2 usinas eólicas no Ceará, né, e aí você tinha uma usina térmica. E aqui um ponto interessante, né, lá em 2019, né, até antes da CEMIG assumir o compromisso de ser net zero, ela fechou sua usina renovável, sua usina térmica. E qual que é o ponto, né? Diferentemente de outras empresas, a gente fechou. Ou seja, em termos de emissão para a atmosfera, a gente zerou essa fonte. Tem várias empresas que estão vendendo essas usinas. Então, que é uma atitude legal, mas, se você for olhar de uma forma geral, o CO2 continua sendo emitido num outro CNPJ. Né? Para transferir o ativo. Exatamente. E aí, com o plano de investimento novo, a partir de 2019, você tem 2 grandes eixos, né? Ou seja, o crescimento é em renovável, e aí a gente voltou a crescer depois de 20 anos, construir usinas, a gente está agora, nos próximos meses, vamos inaugurar 2 usinas centralizadas, energia solar centralizada. E um mercado que se abre de uma forma muito forte é o mercado de geração distribuída, né? E a empresa, ela criou uma empresa, né, para competir no mercado, se chama CEMIG Sim, que é uma competidora no mercado de geração distribuída que o estado de Minas é o maior potencial, vamos dizer assim, o maior mercado de geração solar hoje no Brasil é Minas Gerais e o geração distribuída, né? E aí a gente tem um grande desafio, né, a gente também gera e fornece a nossa energia 100% renovável,
né? E aí o desafio de conectar, né? Ou seja, A distribuição, a né? distribuição, né? As usinas do mercado de geração distribuída conectar a nossa rede. Então tem um plano de investimento muito grande, 23 bilhões, se não lerre os números, para, entre outras coisas, permitindo a conexão, né, de geração distribuída. Só para a gente ter noção de números, eu acho que é bem interessante isso, a CEMIG ela tinha, até 2019, aproximadamente 400 subestações. Né? Nosso plano de investimento até 2027 é acrescentar mais 200 subestações. Caramba. E a gente até inaugurou mês passado, mês passado, a 100ª. Então é muito isso, né? Ou seja, é muito essa questão de cada vez mais investir para atender os nossos clientes e permitir também a conexão da geração distribuída, que é um grande mercado em Minas Gerais, né? Vou fazer um improviso aqui rapidinho, então vou Sempre. aproveitar o embalo aqui que você falou da CEMIG Sim. Por acaso, o CEO da CEMIG Sim, o Yuri, né? Sim. Ele foi o cara que comprou minha casa, a primeira que eu construí. Então, assim, Olha, vou aproveitar e vou convidá-lo aqui, né, para eventualmente estar aqui conosco em breve para dar Legal, esse relato e trazer essa temática que ganha muito espaço no Brasil. O protagonismo do Brasil, né, em geração distribuída é inequívoco, né? O nosso potencial é gigantesco. Aí, Yuri, tá aqui feito Convidado. Um convite ao vivo para você não esquecer dessa. Mas, cara, você trouxe um ponto, e assim, quando a gente olha de fora, né, acho que essa temática de transição energética, né, o papel que o Brasil tem em relação à geração distribuída, exemplos como CEMIG Sim e outros exemplos também, e aí eu queria trazer um ponto que você trouxe crucial, né, você falou da distribuição. Então, a distribuição ela tem um caráter, né, eu na minha casa eu tenho lá energia fotovoltaica, mas se eu não tenho uma rede da CEMIG eu não consigo, né, eu não sou uma ilha que eu vou funcionar ali. E aí, olhando para Minas, né, que é um dos estados, pô, é gigantesco. A gente tem lá mais de 700, né, municípios, né? Levar essa luz para essa população de forma distribuída, qual que é o impacto, né, da sustentabilidade nas comunidades? Então, você trouxe, para a gente trazer isso depois. Eu queria trazer para esse tema, quais são os projetos que a CEMIG tem, olhando isso na prática, essa conexão com a transição energética e como levar essa energia para esse micro, né, empreendedor, para essa... Minas tem essa vocação também, né, no agronegócio, né, de investimento em campo. Então, poder falar um pouquinho para desses projetos da CEMIG e essa conexão com a geração distribuída que tem abrido talvez um novo mercado. Né? Sim. Acho que talvez olhar a sustentabilidade, como você trouxe antes, né, como um business, né? Não é só... Ela está no centro do negócio porque ela tem geração de valor, né? Ela gera dinheiro. Sim. Não, e eu acho que é por aí, né? Aqui em Minas a gente tem um potencial muito grande, né? O que a gente tem percebido? Eu vou chegar na distribuição, mas o que a gente tem percebido, né? E cada vez mais, que você, grande consumidor de energia, consumir uma fonte de energia limpa, isso é um diferencial competitivo muito forte. Né? O mercado europeu, por exemplo, tem o CBAM, que é um regramento que ela exige a comprovação das suas emissões de gás de efeito estufa se você é um exportador para a Europa. Né? Então, ou seja, você produzir em Minas Gerais com um local que tem uma fonte tem uma matriz energética limpa, renovável, é um diferencial competitivo, né? Vou pensar em data center, né? Ou seja, data center é um intensivo em energia, um consumo intensivíssimo, desculpa, em energia. Né? O data center, eles querem ter esse diferencial. Pô, se vier para Minas e utilizar numa rede, né, uma fonte de energia renovável, isso é um diferencial. Né? Então, ou seja, a gente tem esse desafio de cada vez mais suprir, né, o sistema elétrico para conectar os consumidores que querem ter uma fonte de energia renovável. E aí você falou um ponto muito interessante, ou seja, Minas Gerais é um estado muito disperso e muito grande, né? E muito intensivo no agro. Então, a gente lançou, né, o programa, a gente acabou lançando no mês passado o CEMIG Agro, né, que é uma série de ações, mas uma delas é a conversão de rede, de 30 mil quilômetros de rede monofásica para trifásico. E isso gera um potencial muito grande no agronegócio. Porque tem percebido, principalmente, né, o agronegócio tem se intensificado em termos de mecanização, que tem uma demanda muito forte de energia. Né? Então, se eu tenho uma região, por exemplo, que eu tenho um pivô central para irrigação, que precisa ser trifásico.
né? Então, a chegada desses 30 mil quilômetros de rede trifásica permite não só aumento do desenvolvimento econômico, né? Mas como consequência, que é a sustentabilidade na veia, a fixação no homem do campo, melhor condição de vida para os produtores rurais. Então, isso traz um retorno para a sociedade, eu acho que é fantástico, né? Então, ou seja, diminui o êxodo rural, você tem uma série de consequências, vamos dizer assim, de externalidades positivas desse projeto, que é um que a gente está citando aqui, que tem um impacto gigantesco na sociedade mineira, né? E assim, aí é legal falar de... A energia, ela talvez junto com o minério, né, com o material, é um dos principais catalisadores da economia mundial, né? Sem energia você não consegue ter progresso. E aí é isso que você está falando, né? Como que eu, na verdade, levo essa energia para o campo, isso vai se retroalimentar em maior produção, maior PIB, que vai consumir mais energia. Né? Então ele consegue criar ali um flywheel, né? Muito grande para a economia em Minas. Então acho que fantástico. Né? É, muito interessante. Adiel, puxando, você trouxe aí sobre projetos sociais, né? Acho que também você é muito envolvido em relação a isso. Que projetos vocês trazem, que projeto a CEMIG está envolvida para que traga impacto social nas comunidades, etc.? Eu acho que aqui a gente tem três eixos principais, né? A gente tem um programa de eficiência energética, um programa muito forte. Ano passado foram praticamente 100 milhões de reais aplicados, né? Que você tem dois benefícios, né? Que aí eu acho que eu até brinco que é um dos programas mais sustentáveis na concepção da palavra, né? Que é levar substituição de equipamentos intensivos em energia por equipamentos menos intensivos. Né? Dando um exemplo que afeta todo mundo aqui, quem roda pelo interior. A CEMIG lançou o Minas LED. O que é o Minas LED? É trocar a iluminação pública das ruas, né, da lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. Você tem 3 ganhos, né? Isso para as prefeituras. Né? A prefeitura reduz a conta de energia. Então, reduzindo a conta de energia, ela pode aplicar esse recurso em outro local. Temos ambientais, você tem uma questão de redução de consumo de energia, consequentemente, indiretamente, a questão da redução das emissões de gás de efeito estufa. Temos sociais, né? Essa iluminação LED nas ruas, quem já percebeu aqui, os mineiros já perceberam, é muito mais seguro. Então, você tem uma sensação de segurança muito mais forte. Então, esse é um exemplo. Né? Outro exemplo de eficiência energética bem rápido aqui é a questão da CEMIG nas escolas, né? Substituindo lâmpadas também nas escolas públicas, né? Lâmpadas mais antigas por lâmpadas LEDs de melhor qualidade. Então, para o menino estudar, para a criança estudar, fica muito mais confortável com uma lâmpada melhor. Sim. Esse é um. O outro eixo são os impactos dos nossos projetos de cultura, esporte, infância e idoso, esse aproveitamento das leis de incentivo. Né? Tem um eixo muito forte de interiorização disso, fazer o dinheiro chegar no interior e levar esses projetos para que tenha escolinha de futebol, escolinhas de vôlei, né? A questão dos lares de idosos, né? Melhoria de lares de idosos, equipamentos... Opa, desculpa, gente. Opa. Faz parte. Amador, não tem problema. Tá nada, só conteúdo de qualidade. Mas esses projetos de esporte, infância e idoso também, isso é muito legal. E o outro que eu acho que faz todo sentido é o Energia Legal. Energia Legal é um programa com investimento cada de 600 milhões de reais, que é regularizar o fornecimento de energia, tornando ele mais seguro e levando cidadania. Você tem ocupações ou outras regiões que não eram ainda autorizados pelo poder público municipal para você levar energia, então a gente não podia levar. Né? Então, tinha um uso de energia muito precário, e aí você leva a energia de forma regular, segura, que é o principal, Legal. E você leva a cidadania, né? Porque a gente... Ou seja, quando você chega para fazer uma compra, fazer um crediário, fazer uma matrícula de uma escola, o comprovante de residência que as pessoas exigem é a conta de energia. Se você não tem a conta de energia, você não consegue levar isso. Então, é muito por aí, mas acho que a mensagem aqui é tentar fazer as ações dos projetos sociais que gerem impacto. Né? Esse eu acho que é o grande desafio, né? É usar o recurso de fato para que gere benefício para aquela sociedade que você está atuando, aquela comunidade que você está atuando. A CEMIG, óbvio que ela tem essa diferença de empresas que têm unidades industriais que normalmente atuam no entorno, né? Então, assim, daquelas unidades industriais. A CEMIG tem 774 municípios. Né? Para atender. Capilaridade muito grande. Muito grande. Então, a gente tem esse esforço, né, de levar projetos, né, para
os municípios, acaba que a gente não consegue abarcar 100% do tempo todos os municípios, mas a gente tem esse dever muito forte de interiorização dos benefícios, ou seja, levar aquele projeto para quem não tem. Você Legal. falou de cadeia de fornecedores, né? O desafio, né, de levar esse compromisso, né, essa evolução da temática sustentável para a cadeia de fornecedores. Como é que vocês administram a presença de fornecedores locais nesses 774 municípios aí que vocês atuam, e não somente em Minas, né, como os ativos que vocês têm também fora do estado? Como é que é a visão da CEMIG nesse compromisso de desenvolvimento do ecossistema em volta dela? Esse é um desafio por sermos estatal, né? Por sermos estatal, a gente tem a característica de fazer as contratações por licitação. Perfeito. Né? Então, ou seja, eu não posso privilegiar aqueles fornecedores locais. Óbvio que dependendo do serviço, ele por ser local, ele tem um benefício de custo, de logística, etc. Mas a gente gostaria muito, ou seja, se a gente pudesse, permitisse, seria fantástico a gente fazer esse trabalho de desenvolvimento, enfim. Mas é consequência do negócio, né? Assim, a questão de ser estatal acaba impactando esse ponto para nós. Um dos temas que você trouxe no começo dessa temporada do Veroncast é falar sobre, né, tecnologia e ESG, né, e trazendo esse ponto para a mesa, né, aí você trouxe na visão até de, né, olhar na geração das cidades, pensar em lâmpadas de LED, e aí pensando no começo de um projeto, né, então como é que é essa conexão da inovação com a sustentabilidade, aí pensando na temática innovability, né, que eu estou juntando um com o outro, mas isso centrado no começo da concepção, por exemplo, de um projeto, para trazer isso como entrega de valor. Como é que essa relação interna hoje, né, desse tema de sustentabilidade com inovação e tecnologia para pensar nesse projeto que seja na distribuição, mas não uma visão de um greenwash, mas como é que isso impacta no negócio? Então, você puder falar para a gente essa sinergia e como que a CEMIG enfrenta esse desafio, né? E como que você deixa de lição aprendida para quem está com essa dificuldade hoje no mercado, né? De conectar essas duas temáticas, trazendo valor, né? Eu acho que esse é um desafio, porque é incutir na cabeça dos desenvolvedores de projeto a necessidade dessa parceria. Porque acaba, né, se pensando numa grande empresa, se você começa a desenvolver o projeto isoladamente, sem esse viés de sustentabilidade ou de impacto ESG, você vai, é o que você comentou, chegou lá na frente, no final, na hora da viabilidade econômico-financeira, você não consegue... Não passa. Não passa, você não consegue integrar, né? O que a gente tem percebido, que a gente tem cada vez mais estado mais próximo, né, da nossa área de engenharia, tanto da geração quanto da transmissão e da distribuição. E vou dar um exemplo aqui, né? A engenharia, e a gente tem apoiado, né, na verdade, 2 exemplos, né? É um projeto que a gente chama de subestação ESG, né? O que é? Uma subestação que ela é a mais inovadora possível em termos de questões ambientais e sociais, vamos dizer assim. Então, é uma subestação mais compacta possível, ou seja, menos terraplanagem, menos limpeza de terreno. É uma subestação que aproveita a água de chuva, é uma subestação que ela é toda telecomandada, então eu não preciso de deslocamento de equipe para fazer o restabelecimento. Mais segura, com certeza. Mais segura, enfim. Então, esse é um exemplo de projeto que a gente conseguiu trabalhar junto com a engenharia. Legal. Mas a engenharia também tem percebido essa necessidade. E aí eu acho que esse é o ponto. Os requisitos acabam sendo incorporados, né, na engenharia ao longo do tempo. Mas esse é o grande desafio, né? Fazer perceber, eu acho que esse é a grande, talvez, lição que você pediu, Bruno, colocar na cabeça do pessoal da engenharia que eles também têm que ter esse, e cada vez tem percebido mais, óbvio, assim, mas esse olhar da questão... Essa integração, talvez, essa integração. E um outro exemplo que eu acho que é muito legal, é um projeto que a gente está desenvolvendo aí a nível de P&D, que é o agrivoltaico. A gente já falou de fotovoltaico aqui, esse é um projeto, uma fonte de energia que tem se expandido de forma gigante no Brasil. E hoje, os projetos de agrivoltaico, você não tem nada embaixo das placas, né? Se a gente fizer essa placa mais alta um pouquinho, 2 metros, por exemplo, será que eu não posso criar porco? Sei lá, criar um pouco, não diria, mas sei lá, cabra, animais, posso plantar alface? Então, a gente está desenvolvendo um projeto agora para ver o que a gente pode colocar embaixo e o impacto financeiro disso.
Porque você pode ter um uso consorciado, né, entre né, a usina fotovoltaica e a atividade agropecuária. E é muito isso, ou seja, é pensar na concepção, né? Ou seja, será que os novos projetos não podem ser com os painéis 2, 3 metros Bacana. de altura? E tem uma série de complexidades, né? Ah, tá bom, se é 3 Sim. metros, como é que eu vou limpar? Sim, a placa. A placa. Não vai Então, assim, né? não vai- Então, assim, então é isso, mas acho que a inovação é isso. É fazer engenharia agora, né? É fazer engenharia e despertar esse clique, né? Então, que veio um projeto da engenharia, não veio da sustentabilidade isso. Aham. Então, acho que esse é o ponto. Assim, esses são 2 exemplos que vieram, a gente está Interessante. trabalhando junto, né? Está colaborando para medir esses benefícios, né? Legal. Pegando esse gancho e tudo que a gente já falou aqui hoje, como é que você vê daqui a 10 anos? Ou seja, o futuro da ESG, da temática sustentabilidade daqui a 10 anos? Acho que essa pergunta é muito boa, porque assim, se você for olhar na internet, tem um monte de movimentos anti-ESG, anti-sustentabilidade e tal. O que eu digo é o seguinte, talvez a sigla caia, talvez não deixe de ser ESG mais, mas assim, não importa, né? Uhum. O que eu acho que é um caminho sem volta, eu tenho certeza disso, é que você ter cuidados com as questões ambientais e sociais e de governança e de ética dentro dos projetos e dentro das empresas não tem volta. Sim. Então isso cada vez vai estar mais presente. Assim. Valores basilares que você não tem escolha, né? De Não ter tem os. escolha, assim, Perfeito. né? A gente até brinca assim que a área de sustentabilidade deveria ser igual a área de inovação, né? Hoje elas existem, mas deveria acabar. Porque ser o dia que transversal, isso né? tiver tão transversal e tão Então, internalizado, intrínseco já no eu acho que processo. olhando para 10 anos, eu acho que o caminho é meio esse. Ou seja, É. isso está intrínseco no projeto e não ser casos de. Eu citei 2 aqui, né? E tem outros sendo desenvolvidos da companhia, mas que isso esteja presente na cabeça de todo tomador de decisão, todo desenvolvedor de projeto, todo engenheiro, todo técnico. Né? Esse Se é o criar ponto, uma né? cultura, né, de trabalho e de projetos onde sustentabilidade no que está em social, ambiental e de governança faça parte dessa temática. Exatamente. Legal. Assim. E acho que você trouxe muito para a mesa, né, que a gente está discutindo agora, que é isso, na verdade, como um negócio, né? Então você trouxe agora a agrifotovoltaica. Pô, por que não pensar isso como negócio? Sem Né? dúvida. Não é porque você não vai gerar um investimento, não vai gerar dinheiro, não, é dinheiro que a gente está deixando na mesa, né? E aí, pegando um pouco, até que, olhando Minas, né, e olhando o Brasil em relação a um dos provedores com papel nessa transição energética, como é que você enxerga o nosso posicionamento, né, Brasil, em relação à transição energética? E onde que a gente pode estar, né, daqui a 10 anos enquanto esse player mundial? Né? O que você enxerga de desafios que a gente tem para chegar lá e quais oportunidades que a gente tem hoje para fazer essa transição e sendo protagonista? Né? Sim. Na última semana eu estava num evento de lítio, né, aqui no mercado em Minas Gerais, trazendo a importância, né, da geração desse mineral, né, para o processo de transição energética, não só olhando na parte de baterias, que é muito falado, mas eventualmente como energia nuclear, né, e outros pontos, mas que Minas tem esse protagonismo. Queria, né, trazer esse ponto para você. O que você enxerga de desafios, né, e oportunidades que o Brasil tem com relação à transição energética? Não, eu acho que assim, a gente tem, se a gente olhar para o mundo, né, o mundo tem esse desafio da transição energética, né, ou seja, o que é transição energética, né, mudar de um combustível fóssil para uma fonte Renovável. limpa. E aí, ou seja, isso já é o grande potencial, né, primeiro no Brasil, porque, né, olhando para a matriz, a gente tem o etanol que é forte e a gente tem uma matriz elétrica muito limpa. Então, a transição energética, se a gente olhar para o mundo, passa muito pela eletrificação da economia. Ou seja, equipamentos que antes eram fósseis, a gente tem visto um movimento, né, em relação a veículos, mas isso passa também para dentro da indústria de uma forma muito intensa. Então, ou seja, essa eletrificação da economia é um diferencial que o Brasil também já pode explorar muito. Ou seja, nossa matriz é 88%, 89% limpa. E eu acho que isso acaba, olhando para frente, isso vai só intensificar. Ou seja, empresas que precisam vender, empresas que precisam se diferenciar, elas vão procurar locais onde você tem uma matriz energética mais limpa. Eu citei o exemplo do data center no início, mas você tem diversos outros exemplos que a decisão de onde a fábrica vai ser instalada vai passar muito fortemente pela matriz daquela região, o suprimento de energia. Eu acho que esse é um ponto. Então, a gente tem muito potencial, fora o hidrogênio, né? O hidrogênio tem um cenário mais longo aí, você tem um desafio de achar os compradores, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? Você tem um movimento muito forte de empresas
né, provedoras de eletrolisadores, de equipamentos, mas você tem do outro lado o desafio do consumidor desse hidrogênio, né? Eu vou vender para quem, né? Esse é um grande desafio hoje que se tem, e aí no mundo inteiro, né? Na última COP, isso foi uma das grandes discussões, né? Você tem a matriz como potencial, mas você vai vender para quem? Mas a gente tem que estar muito atento a isso também, é um potencial no Brasil. E aí você tem um outro potencial, né? E aí falando, então você tem o Brasil, de fato, tem essa cadeira de protagonista, né? Tem esse cadeira de protagonista. E a gente tem alguns desafios, né? Ou seja, garantir o desafio da segurança energética, né? Porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir muito forte. Ou seja, na medida que, de um lado, você aumenta as fontes que a gente chama de intermitentes, que são eólicas e solares, né? Como garantir a segurança no suprimento? Sim. Então, essa é uma discussão forte. Essa confiabilidade é chave, né? É chave. De desenvolvimento econômico. Exato, você precisa ter uma matriz agora confiável. eu tenho e depois não tem energia. Não parou a fábrica, não parou a produção. Exatamente. Então, assim, no crescimento da demanda, né, as baterias vão acompanhar esse crescimento, né, que é uma solução, né? Tem baterias de grandíssima escala e hoje o preço é muito alto, né? A gente vai voltar com hidrelétricas porque é uma grande bateria a água armazenada nas hidrelétricas, essa é uma outra discussão, né? Então, assim, são pontos que a gente, olhando para o futuro, o Brasil precisa assim, estabelecer. Hoje a gente tem uma sobreoferta de energia, mas olhando 2030, 35, o hidrogênio vai vir nessa época, vai vir mais adiante. Então, são desafios que a gente tem que discutir, começar a discutir agora, né? Porque você sabe muito melhor do que eu. O ciclo de vida de projetos ele é longo. É longo 10 anos é logo ali. Porque se tem uma eletrificação, você está tendo, na verdade, uma progressão, né, talvez geométrica de aumento de consumo. Né? Exatamente. Porque você vai consumir mais. Você está falando, né, até usar como pessoa física, né? Fotovoltaica, né? Tem fotovoltaica na minha casa. Acaba que você já dimensiona para um nível de consumo maior. Porque você já vai ter, né? Então, assim, ela eleva esse patamar. Então, a gente, na verdade, talvez olhando para o Brasil, né? A gente tem, até na parte mineral, né? A gente tem terras raras, lítio como destaque. Na parte de hidrogênio verde também, a gente tem um destaque a gente tem talvez um campo próspero para isso e para fazer negócio. Acho que é um ponto bem legal. E o hidrogênio tem uma demanda muito grande de energia, né? E aí essa história, assim, o hidrogênio, para a produção do hidrogênio... Para a produção do hidrogênio, né? Durante o processo, né? Exatamente. Para você ser um hidrogênio verde, o verde vem de uma fonte limpa de energia, né? Então você também tem uma oportunidade de grande expansão em relação a isso, de ser um provedor de energia. Excelente papo, hein? Ter conhecido um pouco mais da CEMIG, muito bom. E que pauta de esse dia, hein, cara? Lembrar para a nossa audiência que querer ter conteúdo como esse, nos seguir a Verum Partners, a Verum Institute, seguir o Gustavo Roberto no LinkedIn, Bruno Amaral Ribeiro, Davi Elio. E aí, Adieliton, como é que te segue? Se as pessoas quiserem te conectar mais, por favor. Com o nome desse é facinho de achar, né? Deve ter uns 2 ou 3 aplicando no LinkedIn. Adieliton Galvão vai achar fácil no LinkedIn. Na dúvida, bota o acento no E, né? Exato. Legal. Que aula, hein, bicho? Que aula. Que a gente falou. Vamos só recapitular o que a gente conversou, né? Conversamos com a Adieliton, líder de sustentabilidade da CEMIG, natural de Viçosa, Minas Gerais. Quase seu vizinho lá, Quase meu vizinho, quase que eu fui lá no quintal dele. Pode ir depois. Acho que dá pra ir depois. Comprar um doce de leite. Opa! Coisa boa. Conhecemos um pouco da história do Adieliton e da CEMIG, né? Falamos sobre a evolução da sustentabilidade nesse período todo e no futuro o que virá. Temos a certeza que é uma pauta que vai ficar, né? Entendemos um pouco das exigências do mercado nessa temática que contribui para essa evolução. Falamos um pouco sobre a CEMIG 100% renovável, sobre projetos de sustentabilidade, sobre projetos sociais. Então, acho que foi rico essa conversa, muito boa. Desafios que a gente tem para essa temática e como que a gente pensa para frente. Aí, Adieliton, para você fechar, dar o até logo para nossa audiência, fica à vontade aí. Palavras finais, a mensagem final para deixar para nossa audiência. Gente, primeiro agradecer a oportunidade, né? Prazer estar aqui, conte conosco. Acho que foi um papo muito rico. E eu acho que a mensagem é que a temática de incorporar as questões ambientais, sociais e de governança dentro de organizações e do governo, né? É um caminho sem volta. E quanto antes a gente se adaptar e buscar as melhores práticas e ir avançando, eu acho que hoje é um diferencial competitivo, mas cada vez vai ser um requisito mais forte, né? Então, acho que a mensagem é meio essa, né? Que
para a gente cada vez mais tem que correr atrás e buscar avançar. E é um avanço que você não vai ter linha de chegada. Acho que a outra mensagem final é essa, né? Você, Evolução contínua, né? Jogo infinito. Jogo infinito. Exatamente. Então acho que é por aí. E obrigado mais uma vez. A gente agradece. Muito bom papo. Valeu mesmo. Acho que assim como o Davi fez um convite, fazendo no ar também, né? Então a gente falando do protagonismo de Minas, né? Fazer um convite para o João Paulo Braga, CEO da Invest Minas. A gente estava, né, na última semana falando sobre o protagonismo mineiro em relação à produção de energia. E aí, quando a gente fala sustentabilidade, tem muito uma pegada também de promover aquele ambiente para isso ser, né, factível, né, de pensar na frente. Então fica o nosso convite também para trazer para... Com esses convites todos, o Veruncast vai ser um jogo infinito também. Por que não? Cara, conteúdo de qualidade, cara. Né? Parece piada, mas o Yuri já confirmou aqui. Isso aí, garoto. Aí, Joel, essa fica para você. Davi. Mas sem dúvida, cara, ter a oportunidade de escutar, né, um histórico, né, profissional, né, acho que a jornada na CEMIG, né, ela traduz o quanto que a temática, ela foi, por mais que mudando de nome, sendo proativa dentro da organização, e ter exemplos como esse, né, é muito importante, né, para que a gente debata o tema com propriedade, com alguém que vive intensamente essa temática, com os desafios que ter esse tema no centro da tomada de decisão. Acho que certamente, né, por mais que a CEMIG tenha tido essa temática proativa desde o início dela, a própria evolução, né, ela demanda quebras de paradigma internos. Então a gente ter a oportunidade de ter vivido esse aprendizado aqui com o nosso convidado foi excepcional. Muito bom, Davi. É isso aí, pessoal. Conteúdo de qualidade no Veruncast. Deixa aqui, né, quem você, além do João Paulo, além do Yuri, quem você gostaria de estar conosco no Veruncast, quais conteúdos você gostaria de ter aqui conosco. E nos vemos no próximo Veruncast. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.